Olá, amados, graça e paz, tudo bem? Que alegria poder estar com você aí nesta noite. E eu creio, querido, estou com uma expectativa tremenda, poderosa daquilo que Deus fará hoje. Eu estou numa convicção no meu coração de operações de milagres, coisas sobrenaturais ocorrerão hoje, nesta noite. E para isso eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. E o tema dessa ministração chama-se Beco Sem Saída. Uau! Beco sem saída. Mas eu quero pedir licença para entrar aí na sua casa, mandar um abraço para você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, no nosso canal no YouTube. Se você ainda está aí assistindo aí com alguém, mas não se inscreveu, Igreja Vida Antonina, se inscreva lá. Clica o sininho lá, nós temos muitas coisas, toda semana nós compartilhamos textos, palavras do Senhor poderosas para a sua vida, para a nossa edificação. Então eu quero começar, antes de mais nada, pedindo licença para orar por você, orar por mim, orar por nós. Meu amado, porque hoje eu tenho essa convicção que na hora que nós terminarmos a ministração nessa noite, os milagres estarão acontecendo na sua casa, os milagres estão acontecendo no seu carro. Eu não sei onde essa palavra vai chegar, mas eu sei aquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração, que milagres poderosos do Senhor nos seguiriam, nos acompanhariam mediante esse instrumento aí que nós estamos levando para a sua casa, esse culto online. Então prepara o seu coração, sente aí no sofá, que nós vamos estar orando agora. Pai, em nome de Jesus, Deus poderoso, Deus de milagres, nós cremos no Senhor e nós cremos que o Senhor nasceu de uma virgem, que viveu, Deus, e foi pregado numa cruz, morreu e ressuscitou, aleluia, e hoje o Senhor está vivo, ao direito de Deus Pai, intercede por nós, e o Senhor enviou o Teu Espírito Santo para estar conosco, e o Senhor derramou sobre nós dons espirituais, e um deles é o dom de operação, de milagres e maravilhas, e é por este dom, nesta noite, que nós estamos orando, mediante a ministração Beco Sem Saída. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abra os céus sobre cada casa, cada lugar que esta palavra está chegando. Envia os teus anjos agora, onde estiver esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa criança, ouvindo esta palavra, e todo aquele que necessita, Senhor, de um milagre nesta noite, o Senhor o conceda, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que bom estar com você aí mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus. E o tema é essa que eu disse para você, Beco Sem Saída. E eu quero ler um texto que está lá no livro de Êxodo, lá no início da Bíblia, Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler um texto longo, do 6 ao 16. Êxodo, capítulo 14, do 6 ao 16. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, a NVI, se você puder acompanhar aí, se você tiver no teu celular também, seria muito interessante. Diz assim a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 14, do 6 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfalmente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, perto de Pi-Hairote. Preste atenção nisso. Acampados à beira do mar, perto de Pi-Hairote, defronte a Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, atemorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Misericórdia, irmãos, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: presta atenção que só a palavra de Deus para você nessa noite. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, e o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim?
Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu vou ler ainda o versículo 21 e 22 para completar essa história. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, uau! E com um forte vento oriental que soprou sobre toda aquela noite, as águas se dividiram, e os israelitas se atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita, outra à esquerda. Glória a Deus! Que texto fantástico! Que texto tremendo! Esse texto aqui é quando o povo de Israel eram escravos no Egito, e a função principal desses escravos aqui, como escravos, eram construir as pirâmides, que nada mais eram do que túmulos dos faraós, e eles se consideravam deuses. Olha só se isso é vida, passar uma vida inteira construindo túmulos, querido, que situação! Mas Deus tinha um projeto de libertação para aquele povo, aleluia. E quero dizer algo para você, palavra de Deus para você nessa noite. Você prepara aí, não precisa pular do sofá não, mas Deus continua tendo um projeto de libertação para nós, para você aí. Deus continua tendo esse projeto de libertação. Esse projeto aqui que nós estamos falando, esse projeto de Deus é feito então através de Moisés. Moisés teve a sua vida poupada logo no seu nascimento, com 3 meses de idade, quando a filha do faraó encontrou ele num cestinho no rio, porque os meninos, os bebezinhos hebreus, eles tinham que ser mortos. Era uma ordem, o faraó mata todos os bebezinhos, e Deus já poupou a vida de Moisés, porque Deus tinha um plano de libertação através de Moisés. E Moisés então caiu lá, olha só que situação, na mão, né, da filha de faraó. Ele foi criado no palácio, porque ela pegou aquele menino para criar ali, né, e foi criado no palácio egípcio, mas sendo um hebreu. E Moisés está ali, depois de 40 anos, já tendo uma coisa no seu coração. Ele sabia que Deus tinha chamado para algo, ele sabia disso, e um dia ele viu uma discussão, uma contenda entre um egípcio e um hebreu, e ele foi separar e acabou matando esse egípcio, e ele fugiu com medo para o deserto. Mas quando Deus tem um projeto, Ele não desiste. Uau! Quem falou que Deus desistiu de você? Deus tem um projeto para a sua vida, meu amado, minha amada. E talvez você está numa situação difícil aí, mas hoje Deus tem um milagre para você, porque Deus tem um projeto para você, e Deus não desiste. Nós desistimos, nós abandonamos, mas Deus não nos abandona, Deus não desiste de nós. Não, Deus catou você pela mão direita e falou assim: eu não desisto de você. Uau! E depois Moisés ficou mais 40 anos lá, nesse deserto, cuidando das ovelhas, e Deus chamou ele de novo para esse projeto de libertação, porque Deus não desiste daquilo que Ele tem. Deus tem um projeto para nós, Deus tem um projeto para a sua vida, e mesmo nessa pandemia Deus continua tendo esse projeto. Deus vai lá, chama ele. O faraó já era outro, aquele que era aquele que foi criado junto com Moisés lá de criança no palácio. Aquele primeiro já tinha morrido, foram criados juntos. Então isso, ele conhecia Moisés, isso facilitaria que Moisés adentrasse no palácio, para que Moisés libertasse o povo. Mas a Bíblia diz, é muito interessante isso aqui, que o coração do faraó estava endurecido. Aí vieram toda aquela história, vieram os sinais, as pragas, né? As famosas 10 pragas lá do Egito. E tudo isso para que os egípcios libertassem, para que Faraó libertasse o povo de Israel. Então, querido, Deus se move, Deus age, Deus faz de tudo para trazer libertação para um filho dele. E eu não sei o que você está precisando acontecer com você, mas eu quero dar uma palavra do Senhor para você hoje, em nome de Jesus. Deus está se movendo, não sei o que Ele fará, talvez Ele fará coisa extraordinária, sobrenatural, para trazer uma libertação para você, aí em nome de Jesus. E o que aconteceu aqui foram as pragas, as famosas 10 pragas. As águas lá se tornaram sangue, veio praga de rãs, teve rã para todo lado lá, teve praga de piolho, olha só, não tinha ivermectina na época, praga de piolho, teve praga da mosca para todo lado, peste nos animais, teve praga das úlceras, chuvas de saraiva e de fogo, praga do gafanhoto. Você acha que as crianças estão vendo? Já tem a praga do gafanhoto lá, as trevas, e teve a 10ª praga, chamada morte dos primogênitos. O filho mais velho de cada família dos egípcios,
esse morreu. Inclusive o filho mais velho de Faraó. Os filhos mais velhos morreram, menos os filhos dos hebreus. Mas isso é outra história, que eles passavam do sangue de um cordeirinho, abatiam um cordeirinho, ficavam dentro de casa, né? Ficava em isolamento social, ficava dentro de casa, passava do sangue assim na verga da porta, e vinha a palavra do Senhor, fala que vinha um anjo da morte visitar ali, e a casa que não tinha a marca do sangue, ele entrava e matava o filho mais velho. E quando aconteceu isso, né? Todo o povo de Israel viu os sinais, todo o povo de Israel viu as coisas extraordinárias, todo o povo de Israel viram todas essas pragas aqui que eu citei para você. Eu não quero entrar no mérito para a gente poder ganhar tempo e ter mais tempo para orar, porque hoje eu creio, querido, eu estou numa convicção no meu coração hoje, meu coração está explodindo aqui. Se eu pudesse pôr a mão sobre você, porque os milagres vão acontecer, coisas sobrenaturais vão acontecer na sua casa, querido. Olha, eu estou crendo nisso, eu estou crendo que problema no estômago vão ser curados, problema pulmonar vai ser curado, querido. Eu creio nisso, que Deus vai restaurar a audição, querido. Deus vai restaurar problemas estomacais, querido. Deus vai curar a coluna nessa noite, para vocês saber que Deus continua operando, para você saber que quando Deus tem um projeto, Ele não desiste. E eu estou empolgado nessa noite, eu estou empolgado, porque eu creio nesses milagres de Deus, eu creio nisso. E o povo, todo o povo viu esses milagres, viram esses sinais. Mas então o Faraó, vendo aconteceu isso, morreu o filho mais velho, vamos soltar esse povo todo aí, manda esse povo embora logo, manda esse povo embora logo. Aí a Bíblia diz que foram 600 mil homens hebreus, mas já era bem contado que esses homens eram homens de trabalho, homens de guerra. Não era contado idosos, não eram contado crianças, não eram contado mulheres. Então 600 mil homens, você multiplica isso aí, dá mais ou menos 1.800.000 a 2 milhões de pessoas. Alguns teólogos falam em torno de 1,5 milhão de pessoas. Mas quando eles vão embora, Faraó se arrepende. Faraó se arrependeu de ter mandado eles. Puxa, mandamos nossa força motriz de trabalho aí embora. Faraó se arrependeu de libertar eles. E esse é o texto que nós lemos de Êxodo capítulo 14, do versículo 6 ao 16, que Faraó manda ele embora e depois se arrepende e fala: não, vamos atrás deles. Para ali, pega os seus, é interessante isso, os seus 600 melhores carros de guerra. Você lembra que nós lemos aqui? Os 600 melhores carros de guerra, pega os seus cavaleiros, pega o seu exército e vai atrás. E o povo de Israel saiu marchando, aquela multidão, e a Bíblia diz, o texto que nós lemos, que ele ficara acampado num lugar. Ficara acampado no lugar. E esse lugar é interessante isso, versículo 6 ao 10. 6 ao 10. O faraó mandou aprontar sua carruagem, levou o seu exército, levou os carros de guerra, inclusive 600 desses carros, cada um com seu oficial. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e perseguiu os israelitas que marchavam. E os egípcios, os carros de guerra, cavaleiros de infantaria, saíram em perseguição. Presta atenção nisso. Versículo 9. Aos israelitas os alcançaram quando eles estavam acampados à beira do mar, perto de Pi-Hairote. Querido, o povo de Israel ficou encurralado. O povo de Israel, esse é interessante nós analisarmos essa geografia do texto. Eles foram e chegaram no lugar chamado Pi-Hairote, que era na beira do mar. Era como se fosse um vale, e naquele vale estava um mar ali, montanhas aqui, aquele vale, e o nome daquele lugar era Pi-Hairote. Eles ficaram encurralados ali, porque eles viram que os egípcios vinham atrás com aquela máquina de guerra, aquele poderoso exército de faraó, impiedosos, homens treinados na batalha, homens acostumados à guerra, homens que simplesmente iam exterminá-los. De outro lado do mar, eles iam morrer ali. Eles estavam num beco sem saída. E é isso que quer dizer o termo Pi-Hairote. Pi-Hairote quer dizer beco sem saída. É o tema da ministração desta noite. Pi-Hairote, eles estavam acampados num beco sem saída, eles estavam acampados em Pi-Hairote ali. Somente um milagre, somente há uma intervenção sobrenatural de Deus para eles poderem viver. Você está me entendendo o que eu estou pregando para você nessa noite, querido? Porque nesta noite o Senhor vai tirar você de Pi-Hairote, o Senhor vai tirar você do beco sem saída e vai fazer algo tremendo e sobrenatural na sua vida. Aleluia, você crê nisso? Se fosse você, eu tinha dado um pulo do sofá aí. Uau! Porque nesta noite, querido, eu creio nisso. Eles estavam ali em Pi-Hairote, acampados ali, eles estavam de uma intervenção sobrenatural de Deus. Porque muitas vezes nós nos encontramos na nossa vida num beco sem saída. Fala a verdade.
Quantas vezes nós falamos, mas que beco sem saída que eu estou. Não vejo solução. Os hebreus estavam assim, de um lado, o exército vinha exterminar eles. Do outro lado, o mar. Eles não tinham para onde ir, eles estavam num beco sem saída. E quantas vezes nos encontramos assim? Literalmente acampados em Pi-Hahirote, num beco sem saída. Ficamos em situações que nós não vemos solução. Por mais que nós pensamos, por mais que a gente raciocine, por mais que a gente peça orientação, não vemos como sair dessa. Você já passou por uma situação assim? Parece que a gente não vê uma luz no fim do túnel, parece que a gente não vê como sair, parece que a gente não vê esperança para nós. Eu sei que eu estou falando com muitas pessoas aí, tenho convicção no meu espírito, que tem muita gente sem esperança, me assistindo aí. Ei, o Senhor quer tirar você desse beco sem saída, ei, o Senhor quer te levantar. Esse lugar sem esperança não é para você, o beco sem saída não é para você. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo que esse homem, essa mulher vai sair do beco sem saída. Eu profetizo uma porta se abrindo para você nessa noite, em nome de Jesus. De um lado o exército inimigo, do outro lado o mar, e eles ali acampados em Pi-Hahirote. Muitas vezes nós estamos vivendo um tempo difícil com essa pandemia, muitas vezes o exército da vida financeira, né? Vem marchando impiedoso, estou falando alegoricamente, né? Um exército da vida financeira vem marchando impiedoso sobre nós. O mundo está numa crise, só se fala em crise, os alimentos subindo, e dólar sobe, bolsa baixa, aquela confusão, e uma começa aí, já estão se falando que o pós, né, que esse pós-Covid, que na verdade ninguém sabe como acontecerá, mas estão falando que vai ser um tempo muito difícil, as coisas estão subindo, as coisas estão ficando escassas, estão criando uma tensão, um clima, e a gente com uma vida financeira difícil, não é ou não é? Parece que talvez você trabalha com negócio próprio aí, e já não tem mais clientes, não vê solução, de um lado a crise, do outro lado o mar, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, a gente fica assim numa situação difícil. O exército do desemprego, quantas empresas estão aí mandando gente embora, e a gente fica apavorado com isso. O exército do desemprego vem marchando fortemente, aí mandando gente embora, né? Conquistando o território. E você tem conta d'água para pagar, querido, isso não para, conta da luz para pagar, né? Tua luz para ser cortada aí, e você não sabe o que fazer. Ah, mestre, eu sei que eu estou falando com pessoas aí que estão com medo de passar fome. Quero dizer uma palavra de Deus para você. Esse povo que ficou 40 anos no deserto, nunca faltou água e nunca faltou maná do céu. O Senhor proverá para você. Jeová Jiré, o Deus provedor, não vai deixar você perecer. Uau! Sempre aparece alguém para falar que as coisas vão piorar. Eu chamo isso de profeta da desgraça. Nunca aconteceu com você? Será que é só comigo? Pastor, a coisa vai ficar pior. É mesmo? Vai. Pastor, vai aumentar os casos da Covid. É mesmo? Vai. Parece que sempre tem alguém no meio da multidão, né? Parece que sempre tem alguém. Se você não fosse pastor, se você não estivesse na igreja, se você não liderasse uma célula, se você não tivesse uma célula, seria tudo mais fácil para você. No versículo 12, no texto que nós lemos, de Êxodo capítulo 14, fala assim: já tínhamos dito a você no Egito, Moisés, deixe-nos em paz, nós seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha só o povo como é que ficou já. Melhor é morrer no deserto. Querido, morrer no deserto é para aqueles que não creem, mas nós cremos na libertação de Deus, nós cremos que isso vai passar, nós cremos que o Senhor nos sustentará, nós cremos que o Senhor nos toma pela mão direita, nos põe de pé e fala para nós assim: não temas que eu ajudo vocês. O Senhor está conosco, Ele não nos desampara, Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E o exército, muitas vezes agora está falando tanto de enfermidade, o exército da enfermidade. Tem tantas coisas para a gente falar, né? O tempo é curto. O exército da enfermidade marcha ferozmente. A gente só ouve falar de óbitos, até mesmo aqui na nossa cidade. Isso é triste mesmo. Mas eu não quero falar da pandemia. Quero falar de outra enfermidade. Eu sei que tem muitas pessoas, querido, que têm enfermidade aí.
e os médicos já falaram para você assim que você não tem jeito. Eu sei que eu estou falando com pessoas nesta noite, oh meu Deus, eu sei que estou falando com pessoas nesta noite que estão tomando medicamento e não está resolvendo faz muito tempo. Eu sei que estou falando com pessoas aí que não está conseguindo fazer, os médicos não conseguem diagnóstico da tua doença, e você está sofrendo aí faz muito tempo, faz anos, e o medo da morte já começa a tomar conta da sua vida, e você sentindo dores, se enche de remédio e não acha. E o pior ainda, que talvez você já aceitou essa tua enfermidade. A pessoa fala assim, pastor, a minha dor nas costas. Eu falei, a tua eu não tenho. A dor nas costas não me pertence. Talvez você já aceitou conviver com ela. Para mim, quando a gente aceita conviver com uma enfermidade, a gente já resolveu ficar acampado em Piairote. Já resolveu ficar acampado ali na beira do mar. Resolveu ficar no beco sem saída. E eu sei que às vezes o exército emocional abala o quê? O teu emocional. Nós ministramos aí, você pode ver para trás no domingo aí, sobre a renovação da mente. E talvez o exército inimigo já abalou o teu emocional. Talvez um trauma de infância. Quantos anos você está carregando isso, meu amado, minha amada? Quanto tempo? Quanto tempo você tem sofrido com distúrbios de sono? Mas em nome de Jesus, isso vai desaparecer, você vai dormir bem, em nome de Jesus, porque os milagres acontecerão. Já está acontecendo. A palavra fala assim, vós já estáis sendo limpo pela palavra que você tem falado. Uau, creia nisso. Talvez você está aí, ninguém te entende, não é mesmo? Você tem as coisas, mas já levanta triste, mas a depressão toma conta de você. A gente ouviu falando tanta coisa triste assim, que às vezes a depressão se instala. Talvez o exército inimigo já acabou com os relacionamentos familiares, teu esposo, a tua esposa, teus filhos, teus pais, e a tua família está um verdadeiro caos, acampada em Piairote. O versículo 12, eu vou repetir de novo, está insistindo, o Espírito Santo está insistindo. Já tínhamos dito a você, deixe-me em paz, seremos escravos dos egípcios. Sabe o que isso me diz, querido? Sabe que para mim isso é murmuração. Eles tinham visto todos os sinais que Deus fez. Eles viram todas aquelas pragas lá. Eles viram as águas e o Nilo se tornar em sangue. Eles viram o piolho, viu o rã, viu chuva de pedra, viu as trevas, viu úlcera, viu o gafanhoto chegar, viu a morte dos primogênitos. Eles viram os milagres sobrenaturais de Deus, mas era melhor tivesse ficado lá no Egito, Moisés. Ele melhor começar a murmurar. Querido, é muito fácil começar a murmurar. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque só quem é acampado em Piairote fica murmurando. A pessoa começa a reclamar do desemprego. Pastor, agora o desemprego está ruim. Pastor, agora que essa pandemia, começa a reclamar da doença, começa a reclamar da crise, começa daqui a pouco a reclamar da igreja, começa a reclamar da tua célula, começa a reclamar dos teus discípulos, do teu líder, do pastor, de tudo. Se está calor, reclama, se está frio, reclama. Amados, você já tem visto as coisas que Deus tem feito. Deus deu um dia de hoje para você viver. Deus te sustentou no dia de hoje. O dia de hoje já foi uma bênção que Ele te deu, porque cada dia é um presente que Deus nos dá. Pessoas estão sendo salvas todos os dias. Eu estou muito feliz, por isso que eu estou empolgado. Porque no meio disso tudo, pessoas têm nos procurado, fazendo concerto com Deus, pessoas voltando para a casa do Senhor. Glória a Deus, eu falo, seja bem-vindo, logo nós estaremos de volta, logo nós teremos culto aqui, querido, voltar por as nossas 500 cadeiras, que eu vou, aí pela fé, além das 500, eu vou comprar mais do que caber aqui no salão, acho que é mais 200 e pouco, vamos pôr isso aqui, porque eu creio que uma multidão vai servir o Senhor, como o Senhor e Salvador da sua vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. Você está vendo as pessoas sendo salvas, você está vendo que tem gente já acontecendo milagres na vida deles, você está vendo pessoas sendo libertas. Mas quando você fica entre o exército inimigo e o mar, qual que é a reação? Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui. Antes tivéssemos ficado lá no Egito, Moisés. Murmuração. Querido, nós não somos nada diferentes desse povo.
Nada. Quem falou para você, querido, que ser cristão ia ser fácil? Quem falou para você que vir para Jesus você ganhar um Camaro amarelo? Não, a Bíblia não fala isso. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, fala que no mundo nós teríamos aflições, mas, sempre tem um mas de Deus aí, tem de bom ânimo, aleluia. Eu venci o mundo e você pode vencer também. Querido, não é que você vai vir, as coisas não são assim. As coisas não são assim. No mundo nós teremos aflições mesmo. A Bíblia fala que apertada é a porta, e estreito é o caminho. Olha só, querido, a porta continua apertada, o caminho continua estreito, e pecado continua sendo pecado. Nós estamos no século 21, fazendo um culto online com você, mas pecado ainda continua sendo pecado, porque a vida do cristão é renúncia. É isso mesmo, renúncia. Renunciar aos seus desejos, renunciar às tuas vontades, tudo aquilo que desagrada a Deus, para servir aquele que nos chamou, para servir o autor e consumador da nossa fé. Mas é interessante que o versículo 15 e 16, quero voltar para o texto aqui, mas Deus disse o que para Moisés? Vou ler o 15 e 16, quero dar essa liberdade e ler. Então disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Uau! Glória a Deus, que coisa tremenda! E o que aconteceu? Quando está no beco sem saída, quando está em pieirote, mas quando clama a Deus, o que acontece? O milagre acontece, aleluia! Você não pode aceitar ficar no beco sem saída. Moisés, o que você está clamando a mim? Diga o povo que marche. Levante sua vara aí, Moisés, que eu vou dividir o mar. Olha que coisa fenomenal, coisa interessante. O sobrenatural de Deus. Houve uma solução onde não havia solução, houve uma saída onde não havia saída. O nome lá era beco sem saída, e Deus faz uma saída. E eu estou falando com pessoas aí que estão sem saída, eu estou falando com pessoas que não têm mais condições. Ei, Deus vai dar uma saída para você, Deus vai abrir um caminho para você passar, Deus vai ter uma solução tão grande aí que as pessoas vão ficar impactadas. Como aconteceu isso com ele? Você vai poder falar assim: foi o meu Deus, naquela noite, naquele Tadel. Milagres acontecerão na sua casa. Pai, em nome de Jesus, libera a tua unção de milagres, Senhor. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus fala assim: Jesus fala, eu sou o caminho, uau, eu sou a verdade, eu sou a vida, aleluia, esse é o caminho. Queridos, Jesus acaba com todos os becos sem saída da nossa vida, Ele é o caminho, a verdade, a vida. Moisés levantou aquela vara, então, e o mar começou a abrir. Querido, a vara simboliza a cruz lá no Calvário que foi levantada. Quando Moisés levantava aquela vara, você representava a cruz que ia ser levantada lá, e Jesus foi pregado naquela cruz, e as nossas enfermidades, os nossos pecados, a nossa maldição foi todo pregada sobre Ele. Ele nos substituiu naquela cruz. A vida no beco sem saída, a nossa saída é a cruz de Cristo, a nossa saída é na cruz, aleluia. Você está me entendendo o que eu estou pregando para você nessa noite? E Jesus levou sobre Ele todo o nosso pecado e abriu um caminho para nós até Deus, aleluia. Nós estávamos separados de Deus pelo pecado, nós estávamos num beco sem saída, mas através de Jesus Cristo, esse beco sem saída acabou. Nós temos uma saída, nós temos uma escapatória, que é através de Jesus Cristo. E o mar é vermelho, sabe por quê? Porque vermelho é a cor do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Uau! O que eu posso dizer para você hoje? O mar vai se abrir para você hoje. Basta você crer. Não é ver para crer, é crer para ver. Ei, se creres, verás a glória de Deus. Uau! Mas muitas vezes nós queremos ver. Jesus vai abrir um caminho para você. Jesus vai abrir uma saída para você. Jesus vai restaurar a tua esperança. O exército inimigo, aqui continuando o texto aí, se você ler depois o versículo 21 e 22, o povo de Israel passou a pé enxuto e eles morreram, as águas voltaram. O exército inimigo vai ser derrotado na sua vida.
Eu acho que vou até ler esse texto aqui para você. O versículo 21 e 22 fala assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou a terra seca, e as águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios perseguiram, e todos os cavalos, presta atenção, carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles no meio do mar. E no versículo 24, e no fim da madrugada, do alto da coluna do fogo e da nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs ele em confusão, fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade de conduzi-los, e os egípcios gritaram: vamos fugir, o Senhor está lutando por eles. E Moisés lá do outro lado estende a mão, e as águas voltam e acaba com os inimigos. Uau! Querido, tem uma palavra profética do Senhor para você nessa noite. Eu não sei se você está acampado num beco sem saída. Eu sei que eu estou falando com pessoas que viram milagres já. Eu tenho convicção disso. Tem pessoas que já viram Deus agir, já viram Deus operar, já viram Deus realizar coisas tremendas, mas saíram e hoje estão acampados aí num beco sem saída, e no beco sem saída começa a murmurar, no beco sem saída começa a reclamar, achando que os tempos passados foram melhor. Naquele tempo Deus falava, naquele tempo Deus agia. Não. Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Jesus é o mesmo, Jesus não parou de fazer milagre, é o mesmo Deus. O que nós precisamos é entregar nossa vida a Ele. Moisés clamou: meu Deus, e agora? Nós estamos aqui no beco sem saída. Moisés, ergue a vara. Talvez você esteja falando com pessoas no beco sem saída, eles estão falando assim: filhos, filhas, olhe para a cruz, olha a tua saída aí, olha a cruz do meu filho Jesus Cristo. Olha a cruz que ele foi pendurada por você. Olha a cruz que ele foi pregado por você. Olha a cruz que ele foi, derramou o seu sangue dele lá por você. Essa é a nossa saída. E eu creio nisso, que nesta noite, Deus vai tirar você desse beco sem saída. Eu quero orar por você. Querido, eu não sei se você crê, mas eu creio, eu estou empolgado nisso. Eu estou tendo uma convicção aqui, que milagres estão acontecendo nesta noite. Eu tenho convicção que pessoas já foram curadas aí nessa noite. Tenho convicção disso, que pessoas já foram curadas aí. Já foram curadas, pessoas já foram restauradas, milagres já aconteceram. Eu creio nisso. O Espírito Santo, sabe o que aconteceu aqui? A Bíblia diz assim, que o vento do Espírito soprou, abriu o mar. Nesta noite o vento do Espírito vai soprar sobre a sua casa, e vai soprar aí, e vai abrir uma porta para você, e a solução vai aparecer na tua frente, em nome de Jesus. Se você crê, põe a mão no teu coração. Se você crê, põe a mão no teu coração, porque os milagres acontecerão. Fecha os teus olhos aí, põe a mão no teu coração. Eu não sei onde você está, mas nesta noite eu creio nisso. Pai, estou aqui como profeta do Senhor para profetizar o milagre que esta pessoa precisa. Eu profetizo, Senhor, curas. Eu profetizo, Senhor, libertação. Eu profetizo, Senhor, o resgate de toda essa família. Eu profetizo, Senhor, que esse filho aí que saiu, está longe da casa, e essa mulher está chorando, ele vai voltar para a sua casa. Eu profetizo, Senhor, que esse que está usando droga aí vai abandonar as drogas. Eu profetizo, Senhor, que esse que está sofrendo com uma enfermidade, que não pode comer nada, que não pode se alimentar nada, Pai, em nome de Jesus, ele vai ser curado. Eu profetizo que esse que está com problema no pulmão, esse que está com problema de alergia, Deus, Pai, em nome de Jesus, começa a tocar agora nessas juntas, começa a tocar nesta coluna, começa a tocar, Senhor, nestes ossos, começa a tocar nos pulmões, no estômago, Senhor, no aparelho respiratório, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, as pessoas sentem uma forte dor de cabeça do lado direito, Pai, em nome de Jesus, repreendo agora todo o mal, e eu profetizo o milagre sobre a sua vida, eu profetizo a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Mas como eu estou feliz nesta noite de estar aqui com você, querido, olha, entre em contato conosco, entre pelo telefone da igreja, ou pode passar um e-mail para nós, tenha contato conosco, nós queremos ouvir do teu testemunho aqui, né? Depois até vamos falar aqui do teu testemunho, mas compartilha conosco.
Nós somos uma igreja em célula, Igreja Batista Vida aqui da Antonina, Rua Doutor Bruno 199, uma igreja em células através de relacionamentos saudáveis. As células agora estão funcionando de diversas formas, as células estão funcionando de modo online, né? Muito legal, e procure-nos se você quer participar. São pequenos grupos que se reúnem uma vez por semana para compartilharmos a palavra de Deus. Você não precisa andar sozinho mais, né? Tem alguém para caminhar com você, querido, mas o desafio é: saia de Pi-Hahirote. Você não foi feito para ficar num beco sem saída. O caminho para a sua vida é Jesus Cristo. Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe poderosamente, que o vento do Espírito sopre na sua casa e que uma porta se abra. Eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço, fica na paz de Cristo, em nome de Jesus.